Irmãos, quando me convidaram para ministrar essa mensagem, e logo veio algumas coisas no meu coração, e se vocês observam, um grande empreendedorismo, uma grande empresa, ela constantemente faz relatórios, principalmente agora, nesse final do ano. Ela faz relatório de financeiro, balancetes, ela faz o que deu certo, o que não deu certo. Ela introduz os seus funcionários para uma introspecção, faz alguns cursos avaliativos para terminar o ano bem, para abater as suas metas, por exemplo, e também recondicionar esses integrantes da sua equipe, do seu grande empreendimento para um novo ano. E se você não sabe, Deus se importa que a gente possa remir o nosso tempo, ou seja, aproveitar e administrar o nosso tempo. E hoje eu estou falando de uma grande empresa que Deus decidiu colocar nessa terra. Ela foi pagada um preço muito alto, o preço dela foi muito alto, que foi a minha e a sua vida. Porque nenhum dinheiro vai comprar eu e você, nada vai nos paralisar em questões materiais. Porque o alto preço de sangue naquela cruz, o sangue foi vertido lá, para que eu e você hoje tivéssemos essa vida agora, essa grande empresa que é a nossa vida. E como a palavra diz, nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. E eu te faço uma pergunta, é o tema da mensagem dessa noite: como vai o seu relatório? Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, como vai seu relatório? Se você não sabe, falta 41 dias para finalizar o ano. Eita! Estou te chamando aqui, ó. Falta 41 dias para finalizar o ano. A partir de amanhã, a hora que der meia-noite, daqui a pouco vai ficar faltando 41 dias. E você lá em 31 de dezembro de 2023. Acredito que a maioria aqui estava aqui na igreja, né? Pintando, organizando as coisas, né? A maioria, aleluia, sou um deles. Mas nessa passagem do ano a gente costuma fazer alguns votos, algumas promessas. É errado? Não, não é errado. O errado é você votar e não cumprir. O errado é você escrever e não ter a fé suficiente para cumprir aquilo que você creu com Deus, juntamente com Ele para você. Esse é o errado. E muitas vezes nós não fazemos esse relatório. E por que dessa mensagem? Porque quinta-feira aqui Deus falou comigo que eu precisava fazer relatórios em algumas áreas da minha vida. Porque a gente pensa que a gente está demais, que a gente está todo poderoso. Agora eu estou no Verbo, aquela igreja poderosa, onde todo mundo fala, é poderoso, é poderosa. Eu estou lá, está tudo certo. Irmãos, todos os dias nós temos que fazer um relatório da nossa vida. E o tema dessa mensagem, como eu disse, como anda o nosso relatório? Ou ele pode estar muito bom ou excelente, com uma possível melhora. Eu não sei se algum irmão já me parou aí e falou assim: e aí, como é que você está? Eu falo: rapaz, eu estou bem, com expectativas de melhoras. Porque tem pessoas que você pergunta: e aí, campeão? E aí, mulher de Deus, como é que vai? Ixi, tá, esses dias você sabe, né, como é que tá as coisas aí. Não é aqui, tá certo? Isso acontece mais nas cidades grandes, mais fora. Mas você pergunta para a pessoa, essa pergunta aí, como vai, é um relatório para você receber um feedback do que está acontecendo com ele ou com ela. E nesses 41 dias que faltam, nós temos que fazer vários relatórios para a gente começar a viver bem aquilo que já está na sua cabecinha aí dentro. Porque eu sei que tem algumas coisas aí já para o ano que vem. Sério, eu estava lá ministrando essa mensagem porque eu tenho. Eu quero ir em alguns lugares que a minha mente já foi, mas meus pés não pisaram, mas eu vou chegar lá. Então nós temos. Mas para isso acontecer e a gente não ficar como frustrados, agora o pior que a gente vai entender daqui a pouco, como frustrados, que não é o nosso caso, amém, glória a Deus, a gente pode frustrar outras pessoas. E eu vou te mostrar isso dentro da Bíblia, e isso é ruim, isso é um relatório negativo. Mas eu falo isso porque a Bíblia fala em 1 Coríntios que existem várias vozes no mundo. Existe a voz de Deus, existe as vozes de aconselhamento, e a maioria dessas vozes vai te puxar ou tentar nos puxar para o lado negativo, para a incredulidade, para onde eu e você nunca na nossa vida deveríamos ou estaríamos lá, né, novamente, porque o Senhor nos tirou de lá, amém? Quantos foram tirados do império das trevas e estão no reino do Filho do amor de Deus?
É todos nós, e glória a Deus por isso. Mas a maioria deles traz um relatório ao contrário à palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia em Números, capítulo 13, versículo 1 e 2. Números, capítulo 13, versículo 1 e 2. Aleluia. Diz assim, Números, dá certo aí no fundo? Números 13, versículo 1 e 2, diz assim, eu vou ler para dar uma adiantada. O Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo e dos seus antepassados. Olha esse versículo de número 2, olha o que a Bíblia está falando. Envia alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Irmãos, nessa hora que eu li esse versículo, eu parei, eu acho que uns 10 segundos, e o Senhor começou a ministrar, terra que dou aos israelitas. Aí eu comecei a ler de novo, terra que dou aos israelitas. A terra, ela não seria dada, Deus já estava dando. Eu vou dizer de novo, a terra não seria dada, a terra Deus já estava dando naquele momento, na palavra dele, ele já estava falando assim, é dos israelitas. A terra não é dos amalequitas, não é dos moabitas, não é dos gigantes, filhos de descendente de Anak, a terra é dos israelitas. Tá certo, você vai parar para pensar aqui e falar assim, não, mas isso aí é para o povo judeu. Daquela época, isso não é para mim. Ei, mas eu quero te dar uma boa notícia. Aqui nós gostamos de te dar essa boa notícia. Hoje, eu e você, nós estamos em uma aliança superior a essa do Antigo Testamento. Ou seja, se aqui já foi muito bom, você está no estágio mais de excelência da palavra de Deus. Mas sabe de uma coisa? Que é nosso. Irmãos, a gente não tem que titubear, ou seja, um lado por outro, ter uma decisão hoje e amanhã, hoje eu sou desse jeito, amanhã eu estou pulando aqui. Não, nós somos aquilo que Deus nos chamou para ser, nós temos aquilo que Deus nos chamou para ter, e nós vamos continuar irrepreensíveis, mesmo que o vento venha desse lado, mesmo que as provas venham desse, mesmo que as vozes tentam te paralisar, ou até mesmo a pregação de quinta que mexeu muito comigo, que falou das distrações, mesmo que tudo isso aconteça, eu mantenho posicionamento, porque Deus nunca muda o seu posicionamento. Não é porque você erra ou sai da rota que Ele deixa de te amar. Não é porque você desvia de um obstáculo da sua vida e sai um pouquinho da rota de Deus que Ele vai falar assim, hoje esse miserável, essa miserável, eu vou deixar ele de lado. Não, Ele continua no posicionamento. Ele continua falando assim, tenha uma firmeza, esteja firme, porque já é seu. Então, muitas vezes nós queremos tempos e mudanças na nossa vida, mas nós não queremos mudar o agora. Nós queremos não viver, porque assim, a gente... isso é muito forte, irmão. Quando o Senhor falou comigo, não está aqui nem no esboço, mas que bom que Ele me lembrou. A gente quer mudar muito a rota. Irmão, não precisa mudar a rota. É só fazer o certo dentro da roda que foi dada para você. Vou dizer de novo, não precisa você ver um novo caminho, não precisa você correr atrás de uma nova rota, não. O Senhor te deu uma rota, e Ele falou contigo, é seu, é individual, você buscou, é direito seu, então não muda a rota. Só transforme dentro da rota. E como eu me transformo? Lendo a palavra, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Não é Deus que vai nos transformar, é eu que busco a transformação para a minha vida. Aí o relatório vai ser outro. Irmão, tem muitas coisas que você abrir a sua boca, a sua voz, a sua autoridade crente, vai ser resolvido na sua casa. Vai ser resolvido com os seus filhos, vai ser resolvido na sua saúde, vai ser resolvido nos negócios, nas finanças, no casamento. Então nós temos que ter uma posição irrepreensível diante daquilo que é nosso. Deus disse para Moisés, Moisés, a terra é de vocês, mas a maioria inflamou o coração de outras pessoas com incredulidade.
O problema é esse, irmão, que às vezes a gente não está seguro perto da pessoa que está do nosso lado, porque ela pode estar aí com o coração inflamável de credulidade e tentar passar esse negócio para a gente. Mas não é nós, não. Pode ficar tranquilo. E eu mostro isso dentro da palavra, porque olha só o versículo, o mesmo capítulo 13, versículo de número 31, 32 e 33. Olha só tanto que isso é forte, a gente não presta atenção muitas vezes. Mas os homens que tinha feito com que ele tinha feito o reconhecimento da terra, discordaram. Gente, quem estava falando que deu a terra? Foi Deus, sim ou não? Eles discordaram de Deus. Eles discordaram da palavra de Deus. Eles não deram crédito para o que o Senhor tinha falado com eles, discordaram. E eles falaram, nós não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Eu sei que muitas pessoas participaram aqui da remodelagem aqui desse local, né, do nosso templo, da igreja. Eu participei bem já no final do ano passado. Mas muitos hoje foi colocado o vídeo, aí o Senhor começou a ministrar em mim, daqueles que participaram desde o início, lá na quadra, arrancando os matos, o mato que estava maior do que essa parede aqui, ali do outro lado. E o Senhor, ele foi falando comigo, pensa se a liderança e a diretoria e os irmãos naquela época falam assim, não, a gente não consegue enfrentar lá não, está fechado há 12 anos, está fechado há 15 anos, 14, 16, 17 anos, não consegue não. A gente estaria no mesmo lugar, fazendo o culto às vezes só 2 vezes, né? Porque às vezes não ia crescer por causa do local, mas a liderança disse, se Deus falou, se Deus mostrou a rota, nós vamos enfrentar, nós não vamos ao contrário à palavra de Deus. Irmãos, nós não somos pegos nas grandes pedras, mas são as pedrinhas pequenas que tiram a gente da rota. E nós temos que prestar atenção que Satanás ele é astuto. O versículo 32 diz assim, então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos, ao fazer um reconhecimento, devora quem mora ali. Todas as pessoas vimos e são enormes. Versículo 33. Vimos até gigantes, descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos. E também éramos assim que pareciam para a eles. A grande estratégia do inimigo é fazer você retroceder e levar outras pessoas para o mesmo caminho. Vou dizer de novo, a grande estratégia do inimigo é fazer você primeiro retroceder, eu retroceder e levar as pessoas que estão conosco. Te mostro, porque olha o contexto. Eles começaram a duvidar, ou seja, a discordar do que Deus tinha falado, que a terra era deles, do povo de Deus. Então eles começaram a espalhar, aquela terra lá não dá não. Lá o pessoal é muito grande, a gente olha para eles, a gente parece gafanhoto. Eles que estavam se considerando como gafanhotos. Não era nem os gigantes que estavam vendo eles desse jeito. E eles começaram a espalhar, não dá não. E 2024 acabou já. O Marcos está falando há 41 dias, mas o que dá para fazer em 41 dias? Dá para fazer muita coisa, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Dá para fazer muita coisa. Agora nós estamos fazendo muita coisa. Aí, quando eu digo que a estratégia do inimigo é levar você a retroceder e levar outras pessoas para o mesmo erro da incredulidade, João, coloca aqui para mim, João, capítulo 21, versículo 3. Não vamos ficar só no Velho Testamento, vamos para o Novo. João 21, versículo de número 3. Olha só, quem está falando aqui é Pedro agora. Está lá num contexto, Jesus já estava morto, ou seja, tinha ressurreto, melhor dizendo, mas não tinha aparecido ainda para eles. E Pedro estava lá junto com os outros, olha o que ele fala. Vou pescar, disse Simão Pedro. Aí olha o que os discípulos falaram, nós também vamos com você. Disseram. E eles foram e entraram no barco, mas naquele dia não pegaram nada. Irmão, qual era a ordem de Jesus naquele tempo? Permanece. Não sai da rota não, não vai embora não. Não descrença não. Ei, fica aí, fica tranquilo, descansa na fé. Você já está com o coração pulsando de fé, mas não vai não.
eu falei, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou voltar, eu vou cumprir tudo o que eu falei. A minha palavra não volta vazia, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Aí o que Pedrão faz? Não, Jesus só enganou nós. Jesus só passou melzinho na nossa boca, fez tanta coisa, mas não conseguiu vencer a morte, não conseguiu vencer o inferno, não conseguiu vencer as enfermidades, não conseguiu vencer a miséria, não conseguiu vencer os grilhões da morte, não conseguiu. Aí Pedro fala assim: gente, eu não sei vocês, mas eu vou pescar. Agora, se Pedro era um líder em potencial, que ele era um líder, que Jesus tinha dado direção de líder para ele, o que aconteceu com os outros que estavam do lado dele? Não, Pedrão, se você vai também, a gente está batendo continência, vamos embora junto pescar. Sabe o que mais sucede na nossa vida quando nós caímos nessa enrascada do diabo? Sabe o que acontece? A parte B diz: eles foram, entraram no barco, mas naquele dia não pegaram nada. Enquanto eles estavam com Jesus, era a pesca maravilhosa, era a multiplicação de pães, era bonança, era fé, era alegria, era morto ressuscitando, era gente sendo curado, tudo estava dando certo. Mas quando eles saíram do propósito, ou seja, eles deixaram de ser irrepreensíveis ao propósito, eles voltaram para o velho estágio, que era pescar. E Deus falou nitidamente para Pedro naquele dia da pesca maravilhosa: a partir de hoje, você não vai pescar mais peixes, mas você vai pescar homens. Aí o que Pedro faz? Não, eu vou voltar para o meu passado. Eu vou voltar porque eu não consigo, o mestre não está aqui. E ele leva outras pessoas. Irmão, nós somos influenciadores ou somos influenciados. E aqui nós estamos debaixo de uma influência muito boa aqui na igreja. A influência do Espírito que nos joga para cima, que nos levanta todos os dias, que mostra um caminho de excelência, um caminho sobremodo, que eu e você nós podemos andar e nós não vamos fraquejar, porque existe uma palavra sobre a nossa vida. Então, antes de você escrever os seus sonhos, os seus pensamentos para 2025, começa a mudar o agora, porque é o agora que se importa. É o agora que vai nos levar a chegar no 2025 e falar assim: poxa, ainda bem que eu comecei há 41 dias atrás, porque as coisas mudaram. Eu não comecei hoje não, comecei quinta-feira aqui, diminuindo meu tempo na rede social, como foi falado. Irmão, você acha que na hora eu achei bom ouvir aquilo? Não achei não, mas foi necessário. Porque isso deu direção, deu cada vez mais facilidade para buscar aquilo que Deus tem na nossa vida. E olha, irmãos, levantou essa nota no meu espírito, que hoje, eu e você, Deus levanta nós aqui em um posicionamento como está escrito. Aonde está escrito? Hebreus, no capítulo 10, versículo 38 e 39. Deus nos levanta nesse posicionamento essa noite. E você vai receber juntamente comigo. Hebreus 10, 38 e 39 diz assim: mas o meu justo vive pela fé. Se ele não se afastar, porém, melhor dizendo, se ele se afastar, porém, eu não vou me agradar dele. Versículo 39, mas não somos aqueles que se afastam para a própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma está perseverando. Ou seja, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Então hoje Deus nos levanta nesse posicionamento de fé, de atitude, de coragem, diante de um relatório mau, diante de um relatório destrutivo, diante da incredulidade, diante de outros espíritos e vozes que tentam nos paralisar. Você declara a palavra e fala: eu não sou daquele que retrocede, mas eu sou daquele que continua avançando. A minha fé está melhorando, a minha família está melhorando, eu já vejo os meus lagares aumentando, as tendas já estão se aumentando, as coisas estão chegando, porque eu acredito que o justo, aquele que foi justificado em Cristo, ele vive pela fé. Se hoje não deu certo, amanhã eu continuo. Se amanhã não deu certo, amanhã eu continuo, porque eu não vou parar, eu não vou retroceder. Aleluia! Nós não vamos retroceder. Diante desse relatório, eles estão tentando nos parar. Números 14, versículo 24. Gente, vamos entrar comigo nessa mensagem que nós vamos chegar em um bom lugar, aleluia. Números 14, versículo 24 diz assim:
o próximo capítulo, né? A gente leu 13, vamos para o 14 agora. Mas o meu servo Caleb, aleluia, tem outro espírito e me segue com integridade. Eu o farei entrar na terra que ele observou, e os seus descendentes herdarão essa terra. Quando eu li esse texto, eu ficava procurando, mas qual que é o espírito que estava em Caleb? Será que veio um outro espírito, né? No seu de Deus entrou em Caleb? Antes de eu fazer o rema. Depois que fez o rema, acabou. Tá tudo certo. Faça o rema, irmão, vai ser maravilhoso. Esse espírito já estava dentro de Caleb, e a Bíblia fala sobre esse espírito. Não é um novo espírito, é o mesmo espírito. Qual é esse espírito? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. E eu e você, nós vamos celebrar muito agora, porque a gente está debaixo dessa influência. Aí eu vou dizer de novo, nós estamos debaixo dessa influência. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz assim: e tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos e por isso falamos. Nós cremos, por isso falamos. Aí eu falei, Senhor, então era o espírito da fé que estava em Caleb. Para mim está tudo certo, tudo resolvido, está tudo legal. Mas o que nós cremos e falamos? O Senhor falou assim, continua lendo o texto. Aí eu coloquei aqui, vou até pôr a carinha para vocês verem. Fui uma carinha de sorriso. E eu coloquei ha, 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 ha. Você pode fazer um ha, ha, ha aí agora? Ha, ha, ha. Aleluia. Perdeu o diabo, velho. Então o que cremos, então o que falamos? Continua o versículo. Nós lemos o versículo 13, agora nós pula para o 16. Que no contexto diz: por isso não desanimamos, embora o nosso homem exterior se degrade dia após dia, interiormente somos renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo um peso de glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. A fé não ignora os obstáculos, mas a fé continua crendo, a fé continua avançando, a fé carrega uma certeza. E 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Irmãos, a nossa fé vence. Eu até brinquei aqui, né? Existe um ditado lá fora que a gente pode usar deles brincando, né? A fé não costuma falhar, irmão. Não está na Bíblia não, mas é isso mesmo, a fé não falha. E esse espírito está dentro de nós, não é um novo espírito. Deus nos deu dentro do nosso espírito uma porção de fé. E toda vez que você ouve a mensagem, o primeiro ouvido, ou que você fala da mensagem, o primeiro ouvido que ouve é o seu, que escuta é o seu. E você vai gerando mais fé, você vai gerando cada vez mais capacitação. Sabe de uma coisa? O Senhor já teve que usar muitas pessoas 2, 3 vezes para falar a mesma coisa para mim. Significa que eu não ouvi, não fiquei no posicionamento e perdi vários tempos da minha vida de avanço. Se o Senhor está falando com você a segunda vez, ou a terceira, ou a quarta aqui essa noite, irmão, se põe no posicionamento. Porque até o dia 31 muitas coisas vão acontecer. Eclesiastes no capítulo de número 7 diz que melhor é o fim das coisas do que foi o início. Ah, não sei se você recebe essa palavra. O seu fim de ano vai ser melhor do que o começo. Eu vou dizer de novo, o seu fim de ano vai ser melhor do que o começo. Aleluia! Ah, tá falando da boca para fora. Fica aí você com a incredulidade. Eu vou viver o melhor fim de ano. E tem doidos aqui por Jesus também que vai viver. Sabe, irmãos, esse posicionamento muda a nossa história. Esse novo relatório é a respeito de um novo tempo para a nossa vida. E quem anda com Cristo, todos os dias tem novidade de vida.
Porque o versículo acabou de dizer, embora o nosso homem exterior, ele está ficando fraco, está acontecendo várias coisas em casa, irmãos, só você que sabe o que passa na sua casa. Está passando, mas é uma passagem. É um obstáculo? É. Mas a sua fé não nega o obstáculo, ela continua avançando. O seu posicionamento passa por cima dos obstáculos. Ele vê, mas passa por cima dos obstáculos. E algo que o Senhor continuou ministrando no meu coração para esse novo tempo, está em Isaías 43, versículo 18 e 19, segura aí para receber essa palavra sobre a sua vida e sobre a minha vida. Isaías 43, versículo 18 e 19, diz assim: esqueçam o que já se foi, não vivam no passado. Versículo 19, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor, está surgindo, vocês não perceberam? Até no meio do deserto eu vou abrir um caminho, e nos riachos do Êmano também. Irmão, eu disse, quem está em Cristo é uma nova criatura, o velho já passou e chegou o que é novo. E o novo, ele não vem somente no dia que você reconheceu Cristo como seu Salvador e você foi recriado, não. O novo é uma fonte inesgotável. Por isso Jesus, diante daquela mulher samaritana, ele disse, a água que eu vou te dar para beber, nunca mais você vai ter sede. Aí você entende por que nunca mais vai ter sede? Porque todos os dias que você vai nele, você vai saciando a sua sede. Todos os dias que você vai na fonte, está lá do mesmo jeito, da mesma hora, da mesma unção, do mesmo nível para você, e você vai buscar e só vai melhorar. Por isso o verbo da vida sempre fala, as coisas só vão melhorar, vai dar certo sim. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo de novas coisas, de novos ambientes, novos lugares, sabe, novas instruções, e para isso, Deus quer nos colocar, Ele precisa nos ensinar num caminho sobre excelência. Eu vou finalizar os meus 10 minutos ali, falando sobre isso, para que Caleb e Josué tivessem aquela certeza de subir até a terra boa, a terra que mana leite e mel, a terra a qual o Senhor jurou com a sua própria palavra, para eles que eram do povo judeu, do povo de Israel. O Senhor ensinou algumas coisas para eles. E a primeira está em Números 13, versículo 18, que diz assim: conheçam bem essa terra, veja também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Versículo 19, conheçam se a terra aonde esse povo mora é boa ou ruim, se as cidades têm muralhas ou não. Nesse caminho novo que o Senhor quer te entregar, Ele vai te trazer algo maravilhoso, e para mim também: conhecimento. Vou dizer de novo, conhecimento de causa. Você acha que Deus ele é maluco ou doido demais para mandar o povo de Israel sair e falar assim, pode ir que é de vocês já? Não, Ele enviou 12. Vai lá, vê se a terra é grande, vê se a terra produz, vê se tem gente nessa terra, vê se tem muralhas. Ou seja, Deus nos mostra o conhecimento antes do acesso. Eu vou dizer de novo, Deus nos mostra o conhecimento antes do acesso. Essa geração de hoje está acelerada demais e está querendo acessar antes do conhecimento. E Deus nesses dias, Ele está levantando pessoas que querem conhecimento dEle, da palavra dEle. E Ele vai fazer você acessar novas direções da sua vida. Foi o que Ele falou comigo. Com conhecimento tem acesso, mas sem conhecimento não vai chegar no acesso. Irmão, você já perdeu a senha do Instagram? Já hackearam o seu Instagram? Me fala aqui rapidinho, você pagou quanto? Rapidinho, alguém pode ser corajoso? Para recuperar a senha? Eu sei que tem alguém aqui que já... Mas eu já ouvi falar, se ninguém quer manifestar, eu acho que foi mais ou menos que a pessoa fala 250 a 300 reais. Por que você não recuperou e não ficou com seu dinheiro guardado? Porque não tinha conhecimento. Aí quem tem o conhecimento, e às vezes, sei lá, se é o próprio hacker, né? Vai saber, foi lá e desbloqueou. Te devolveu a sua liberdade. Te devolveu aquilo que você gosta, de ficar lá e se interagir. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou lá. Não tem nada contra não, irmão. Pode continuar. É maravilhoso. Mas ele te devolveu, ou ela te devolveu,
E uma coisa que é bom, que o Senhor, Ele está nos guiando para um caminho de conhecimento, e começou aqui essa noite, porque os próximos 41 dias da minha e da sua vida, nós vamos crescer muito, nós vamos desenvolver muito, ao ponto do inimigo chegar de um lado e vai falar assim, como ela e ele conheceu isso? Aí ele vai chegar de um outro para tentar destruir isso, mas como eles chegaram nesse conhecimento primeiro? Porque nós temos 45 ou 41 dias para mudar a nossa história, não vai ser da meia-noite, 11h59 para meia-noite que nós vamos mudar a nossa vida está sendo transformada por Cristo aqui, a partir de essa noite, e eu vou correr, aleluia. Provérbios 24, versículo 3, assim: com sabedoria constrói a casa, e com discernimento se consolida ela. Pelo conhecimento seus cômodos são levantados, e é preciso e agradável. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio de todo o conhecimento, mas os insensatos desprezam o conhecimento e a sabedoria. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, vocês são destruídos. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Agora Provérbios 4, eu quero tomar tempo aqui. Tudo isso aqui é conhecimento. Foi muito rápido, mas depois você pode assistir no YouTube. Mas o Provérbios 4:20 diz assim: Provérbios 4:20: meu filho, escute o que eu te digo, preste atenção nas minhas palavras. E palavras aqui no original hebraico do Velho Testamento diz: preste atenção nas minhas promessas. Versículo 21: nunca perca as minhas promessas de vista, guarde no fundo do seu coração, pois são vida para quem encontra e saúde para todo o seu corpo. Eu vou dizer isso aqui de novo, gente, como eu recebi dessa mensagem. Pois são vida para quem encontra. O conhecimento de Deus é vida. Ou seja, quando você tem conhecimento que vem pela fé, você começa a gerar vida dentro de você. E as áreas que estavam mortas ou mornas, na verdade, elas vão ressuscitar de dentro para fora. E você vai começar a viver a vida a qual Deus planejou para você. E não só vão crescer, como também vão manter saudáveis. Porque o versículo está falando: encontra saúde para o seu corpo. A palavra que sai da boca de Deus traz saúde para o nosso corpo. Por isso o Senhor Jesus estava diante a Satanás e ele disse: Satanás, não só de pão vive o homem, ou seja, não só de coisas naturais vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Aleluia! Irmão, a vida que eu e você precisamos, a zoe de Deus, a própria vida do Senhor, está aqui garantida na palavra dEle, está aqui pronta para o acesso. O conhecimento aqui não precisa de um pastor, ou um ministro, um homem ou uma mulher subir aqui e te falar um monte de coisa. É necessário, é bom, é demais. Mas se você também estiver na sua casa, na comunhão dos santos também, mas na sua casa, e começar a meditar, a buscar, você vai entender que essa palavra vai gerar vida também dentro de você. E muitos conflitos vão cessar na sua vida. Eu pedi ao louvor para subir já, por favor. Vamos encerrar com um período profético aqui. Aleluia. O versículo de número, capítulo 13 agora, versículo 3, traz uma segunda instrução. A primeira é que Deus vai nos levantar em conhecimento. E Ele vai dar vida e saúde para nós diante desse conhecimento, e liberdade. Agora, uma das segundas coisas que Deus entregou de instrução, entregou para Josué e Caleb, foi no versículo de número 13, verso 30, que diz assim: aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb fez calar eles e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e nós vamos conseguir isso. Gente, estava uma multidão de pessoas israelitas. Não era 100 pessoas, não era 200, era 1000, mais de 1000 pessoas ali reunidas. Muita gente.
E Caleb levanta a sua voz de confiança e de fé diante de todo o povo e fala assim: olha, tem dificuldade mesmo? Tem preocupação mesmo? Vocês olharam de uma forma que talvez a gente não olhou os gigantes dessa forma, mas tem gigantes mesmo. Mas eu estou com uma convicção, por isso eu estou abrindo a minha boca para dizer para vocês: o Senhor falou com o nosso líder Moisés, que a terra era nossa, o Senhor nos enviou até lá, o Senhor não é um Deus que brinca, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se engane ou se arrependa. Quando Ele lança uma palavra, Ele zela para que essa palavra se cumpra. Então nós vamos atacar, e essa terra é nossa por direito. Ou seja, a fé e a confiança de Caleb em Deus, na palavra lançada, fez toda a diferença para que ele, a família dele, Josué, a família e outros que acreditaram, subissem até a terra. E a Bíblia diz em Salmos 112, versículos 6 e 7, diz assim: mas o meu justo não será abalado, para sempre lembrarão dele. Gente, que é isso? Que maravilhoso. Quantos homens e mulheres de fé que já foram embora e a gente lembra até hoje, porque foram justos, continuaram num posicionamento, não abandonaram as suas convicções, não abandonaram o seu jeito com Deus de ser, pelo contrário, esmeraram a sua vida. Ou seja, fez o que podia para seguir o caminho a qual Deus deu a direção. E a palavra está dizendo que essas pessoas serão lembradas, e elas estão sendo lembradas aqui hoje. Se nós temos essa palavra hoje, é porque um Redentor, um Senhor Todo-Poderoso decidiu descer aqui, se encarnar, como diz a palavra, o Verbo se fez carne, e Ele habitou entre nós. Ele nos deixou exemplos, Ele enviou homens e mulheres de Deus. E o versículo 7 de Salmo 112 diz assim: não temerá mal notícias, o seu coração está firme e confiante em Deus. Ei, você pode ligar o jornal amanhã de manhã e pode estar falando de roubo, de prejuízo. Você não vai temer essas notícias, porque as nossas notícias não vêm desse lugar, as boas novas vêm dele para a nossa vida. E a Bíblia diz em Romanos 8, e eu falo para você: o Espírito de Deus diz ao nosso espírito que nós somos filhos dele. Existe uma comunicação celestial. Nesses próximos 41 dias nós vamos marchar em direção às promessas e os propósitos que ele já fez, ele já separou, ele já criou para nós. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu encerro com isso aqui essa noite. Aleluia. Jeremias 17, versículos 7 e 8, para dar um contexto, falando sobre essa confiança, sobre essa determinação. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Vou repetir só mais uma vez para ficar gravado. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Diz assim: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança está nele. É como a árvore plantada junto ao rio, com as raízes que se estendem para correntes de água. Não se incomoda com o calor e as suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Eu não tenho medo da seca, eu não tenho medo do que pode chegar, porque eu não vou parar de produzir frutos. A palavra está correndo ao meu favor e eu celebro essa palavra. Ei, meu irmão e minha irmã, nós não vamos deixar de frutificar. Os seus frutos e os meus frutos vão crescer nesses próximos 41 dias, e a perseverança vai nos ajudar a alcançar aquilo que é nosso por direito. Em 2022, melhor dizendo, final de 2021, eu estava em casa e
Eu estava querendo muito viajar, não tinha condição, não tinha nada. Mas eu já tinha, 2022, gente, eu errei um ano. Mas eu já estava com a palavra da fé. E a segunda matéria do rema, autoridade do crente. E eu estava com autoridade mesmo. Se tivesse uma árvore aqui, eu metia o pé e falava, quebra a árvore, eu tenho autoridade. Sério, irmão, você vai sair desse jeito dessa matéria. Você vai querer sair matando Satanás. E eu estava numa madrugada de oração. Até então eu estava nas consagrações, né, da madrugada. Mas glória a Deus, eu estava orando. O pessoal estava vindo pós-Covid, ainda precisava de oração. Eu falei, Senhor, eu quero viajar de avião, Pai. Mas fiz igual a Ana Paula, mas eu não tenho dinheiro. E eu comecei a falar, declarar autoridade. Eu já vejo viagem, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou subir lá no Cristo, lá que não é o Cristo, não é mesmo, né? Mas eu vou subir lá, eu vou tirar foto, eu vou no Maracanã ver o Flamengo campeão, aleluia. Eu vou, já é meu. E o relatório era só negativo. Olhava num bolso, não tinha dinheiro, olhava na conta e não tinha dinheiro. Eu falei, não tem jeito mesmo não, vou dormir, né? E a hora que antes de eu entrar para a porta, que a Carol estava no sono, né? Maravilhoso. E antes de eu puxar lá, o Senhor falou assim, não é isso que eu tenho te ensinado. Não é isso que eu tenho falado contigo. Não é isso que você tem descido segunda, quarta e sexta para ouvir a minha palavra, se renovar, transformar a sua história. Você vai entregar fácil assim para o diabo? Eu voltei na hora para a sala onde eu orava e comecei, Senhor, eu já vejo, está tudo pago, já foi feito. Eu estou entrando nesse avião, eu estou lá, Pai, a minha família está comigo, aleluia. E fui dormir, eram umas 4 e pouco. No outro dia eu acordei 7h30, 8 horas, uma mensagem de alguém de outro país, que um dia eu ajudei aqui nessa cidade em oração, que um dia eu depositei a minha fé e não incredulidade na vida dessa pessoa, porque o sonho dessa pessoa era morar fora, ter uma família fora, casar fora, ter um emprego fora, um comércio fora, e lá está lá hoje, casada, empresária, vivendo bem, porque acreditou naquilo que foi lançado. E na época ela falou assim, Marcos José, eu estava aqui ouvindo uma mensagem, e a pessoa falou assim que a gente tem que honrar aqueles que nos ajudaram um dia, aqueles que confiaram na gente quando a gente pensou que não podia, aquele que nos levantou quando faltava 41 dias para terminar o ano, e falou que vai dar certo sim, que vai conquistar sim. E ele falou que a gente tem que abençoar essas pessoas. E eu estou querendo te dar uma viagem. Você pode escolher para qualquer lugar que você quiser ir. Eu vou pagar suas passagens. Ah, irmão, eu só não corri aquela vez, dei a carreira, Dioguinho, porque ainda não conhecia o verbo da vida ainda. Senão eu tinha dado a carreira. Mas eu me alegrei tanto. Sabe, eu levantei as minhas mãos e tal. E no mesmo final de semana eu fui pregar em uma igreja. E eu falando sobre fé, sobre a autoridade do crente, aleluia. Que Deus nos devolveu a autoridade. Quando acabou o culto, eu estava indo embora para um jantar delicioso. O irmão falou assim, olha pastor, enquanto você estava pregando, foi gerando fé no meu coração. Eu não queria fazer isso, mas me passa o seu Pix antes que eu desisto. Eu quero te dar algo, e eu acho que é para alguma viagem, alguma coisa. Eu quero te entregar algo. Irmãos, era o dinheiro do hotel, da alimentação, dos passeios que a gente ia fazer. Tudo pago. Eu vou repetir, tudo pago. Tudo pago. Você pode levantar suas mãos e dizer: tudo pago, tudo pago, tudo pago. Todo o preço foi pago. É só avançar, gente. Quando você vê alguém fazendo ha, ou dando uma carreira, ou gritando, sabe o que está acontecendo? É porque Deus incomodou, ou seja, gerou, melhor dizendo, algo dentro do coração dessa pessoa, e ela explode em fé e fala: a partir de hoje eu nunca mais serei as mesmas
mesmas pessoas. A partir de hoje, eu vou viver uma nova vida. Irmão, está disponível. Mas só segura aqui para mim agora. Mas existe uma grande diferença de estar disponível e você estar disposto a viver. Disponível já está, Cristo já fez. Agora onde estão os dispostos? Eu quero te convidar e fazer essa oração. O horário se foi, mas eu quero orar pela sua vida, declarar algumas coisas sobre você. Ninguém vai ficar para trás, irmãos, nós vamos chegar juntos. Se a gente vê alguém para trás, a gente vai puxar, nem que dá uma amarrada lá, mas a gente vai puxar. Mas hoje eu e a Carol, nós estávamos vindo, a gente falou um com o outro, a pessoa também tem que querer, tem que estar disposta. Chegou esse tempo, 41 dias de disposição para viver novo atrás de novo. Vou dizer de novo, novo atrás de novo, novo atrás de novo, novo atrás de novo. Feche os seus olhos, por favor. Aleluia. Pai, a tua palavra foi ministrada aqui essa noite. O Senhor me falou muitas coisas, Pai, e eu entreguei aquilo que o Senhor permitiu dizer. E como eu fiz aquela oração, Senhor, não era nada de mim, mas tudo do Senhor aqui essa noite. Eu declaro, ó Deus, que essa palavra, esse mover, ó Deus da fé, está alcançando o coração de cada um. Porque os nossos olhos espirituais, quando nós cremos e oramos, ó Deus, eles são abertos. E hoje, ó Deus, eu creio em olhos espirituais abertos para viver o novo atrás do novo que o Senhor já tem para a nossa vida. Claro, Senhor, nós reconhecemos que existem obstáculos, nós reconhecemos que o diabo vai tentar paralisar a nossa família, a nossa fé, mas nós descobrimos aquilo que vence o mundo não são estratégias naturais, não é sabedoria natural, mas é a fé, a sabedoria divina que traz fé ao nosso coração. E aqui hoje, ó Pai, eu declaro sobre os 41 dias que faltam ainda do ano, nós viveremos milagres, nós andaremos nos milagres, nós vamos correr e não vamos nos cansar, nós vamos caminhar e não nos vamos fadigar, nós vamos renovar as nossas forças no Senhor. Aonde quer que puser a planta dos nossos pés, ó Deus, nós entenderemos que a atmosfera vai mudar, que o cenário vai mudar, vai acontecer milagres. Eu vejo, eu creio. E ó Deus, a nossa maior oração, Senhor, que Goiatuba entenda que o Senhor quer agir nessa cidade, trazendo cada vez mais, ó Deus, libertação, salvação, vitória, e que nós possamos ser aqueles que vamos levar a palavra da fé para nossa família e nos 4 cantos de Goiatuba. Assim nós oramos, Senhor, e nós somos resposta do Senhor na vida de cada um aqui nessa cidade. Levante as suas mãos e diga comigo: hoje eu reconheço que a minha fé é a vitória. Vamos, é a vitória que vence o mundo.